Boa tarde, família, tudo bem? Hoje estou aqui para dar algumas dicas para vocês sobre como trabalhar o comportamento das crianças. Espero que vocês gostem e vamos lá? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre estratégias para reduzir comportamentos inadequados. Essas estratégias são baseadas na terapia ABA, que significa Análise do Comportamento Aplicada. A terapia em ABA se preocupa em explicar a função do comportamento problema. Todo comportamento humano tem uma função, ela não ocorre ao acaso, ela ocorre em busca de algo. Devemos considerar comportamentos inadequados aqueles que estão prejudicando a criança na sua vida social ou na sua aprendizagem. Devemos tomar muito cuidado quando falamos em estereotipias. As estereotipias são aqueles movimentos repetitivos que uma criança pode fazer, como girar em torno de si, como balançar as mãos, balançar o corpo para frente e para trás e alguns outros. Esses comportamentos servem como regulação para a criança. Em situações em que elas se sintam bombardeadas por estímulos, as ações repetitivas as ajudam a se reorganizar internamente e processar o que ela está sentindo. É uma forma da criança se sentir mais confortável, tranquila e relaxada. E então, nós não devemos intervir nas estereotipias delas, a não ser que elas estejam comprometendo de alguma forma a criança na sua aprendizagem e no seu desenvolvimento. Aí nós podemos tentar reduzir esses comportamentos, mas não eliminá-los. Como estratégia, nós podemos chamar a atenção da criança para outra coisa, como brincadeiras, atividades ou brinquedos. Algumas respostas inadequadas são chorar, gritar, se jogar no chão, espernear ou comportamentos autolesivos, quando a pessoa machuca a si mesmo ou machuca o outro. O mesmo comportamento podem não ter as mesmas funções. Para descobrir qual é a função desse comportamento, nós devemos observar os antecedentes e os consequentes. Antecedentes: o que aconteceu antes deste comportamento? E consequentes: o que aconteceu após esse comportamento? As principais funções do comportamento podem ser sensorial físico. Acontece o comportamento inadequado porque ele automaticamente é reforçado. Ele acontece para aliviar a tensão, pode gerar um prazer, pode ocorrer quando eles se encontram em um ambiente com muitas pessoas, com muito barulho, com muita informação, ou pode ocorrer também para o alívio de uma dor física, como uma dor de dente, uma dor de barriga. Como identificar se o problema inadequado é sensorial físico? O comportamento ocorre mesmo quando ninguém está perto ou observando. Ela realiza esse comportamento mesmo quando as atividades de lazer estão disponíveis. Então, ele ocorre mesmo quando ninguém está vendo e ocorre mesmo quando ela está realizando a atividade que ela mais gosta. E esse comportamento ocorre por vários dias e depois pode ir parando. Esse é um forte indício que se trata do sensorial físico. Agora nós vamos para o tangível. Ocorre quando a criança quer algo. Esses comportamentos servem como uma forma de linguagem para eles comunicarem que eles querem o objeto. Podemos identificar que se trata de um comportamento tangível quando o comportamento ocorre quando é negado algo a ela ou quando retiramos algo dela. A próxima função é de atenção. Nós somos seres sociáveis e muitas das vezes necessitamos de atenção. A atenção é reforçadora. Então, quando em algum momento a criança não consegue receber a atenção, ela pode produzir comportamentos inadequados para que possa obter essa atenção. Nem que seja pelas broncas, ela necessita dessa atenção, então ela vai gerar esse comportamento inadequado. Podemos identificar que se trata da função de atenção quando esse comportamento ocorre quando não estamos prestando atenção no que a criança está fazendo, quando estamos conversando com outras pessoas e a criança começa a gerar esses comportamentos. Também nós podemos identificar que a criança está se comportando bem quando ela está recebendo atenção.
Função de fuga. Ocorre o comportamento inadequado quando a pessoa quer sair do ambiente em que ela se encontra ou não quer realizar a atividade que está sendo solicitada. Se a criança chegou no local e começou o comportamento inadequado, temos aí também um comportamento de fuga. Através da observação, nós podemos verificar qual é a função ou funções do comportamento inadequado. Para se criar estratégias para diminuir esses comportamentos, é necessário que vocês registrem o que aconteceu antes e após o comportamento inadequado. Vamos a alguns exemplos para que vocês possam ver se vocês conseguem identificar qual é a função deste comportamento. Análise funcional do comportamento. Uma criança estava numa loja de brinquedos. Ela jogou-se no chão e gritou. Ela ganhou um brinquedo. Qual será a função deste comportamento? Esse comportamento tem uma função tangível, ela quer ganhar algo. É uma forma de comunicação, é um pedido. Segundo exemplo, a criança estava na porta da escola e jogou-se no chão e começou a gritar. Ela não entrou na escola. Qual é a função deste comportamento? A função de fuga. Ela deseja sair daquele local. Outro exemplo. A mãe estava conversando com outra pessoa. A criança jogou-se no chão e gritou. Consequência, a mãe olhou para a criança. Qual seria a função deste comportamento? Seria uma função de atenção. O olhar da mãe reforça o comportamento de se jogar no chão. Nós podemos ser tão sensíveis à atenção que mesmo que se a mãe olhasse para a criança e desse uma bronca nela, mesmo assim poderia ser um reforçador para a criança. E a criança poderia continuar tendo esses comportamentos inadequados, pois conseguiu a atenção. O primeiro passo foi descobrir qual é a função do comportamento. Agora nós vamos para o segundo passo, que é traçar uma estratégia. Agora que já descobrimos a função, nós sabemos o que reforça esse comportamento. Nós precisamos criar uma estratégia para nos certificar de que o comportamento inadequado não será reforçado. Se a criança emite o comportamento inadequado para ganhar algo e recebe esse algo, quer dizer que ele está sendo reforçado para repetir esse comportamento. Quer dizer que historicamente isso foi ocorrendo e ele foi aprendendo que ele deveria agir desta forma. Quando retiramos o reforçador que causa esse comportamento inadequado, no início esse comportamento pode aumentar na sua frequência e até variar um pouco. Por exemplo, uma criança que se bate para ter a atenção. Se ela começa a se bater e não tem essa atenção, ela pode começar a bater a cabeça na parede para obter essa atenção. Então, faz-se necessário irmos para o terceiro passo, que é o comportamento alternativo a ensinar. Nós devemos nos perguntar o que queremos que a criança faça para exercer aquela função. Ou seja, quando a criança quer a atenção, como ela vai pedir? Sempre que queremos reduzir um comportamento, nós devemos ensinar uma alternativa para a criança. E esse é o nosso quarto passo, o ensino da nova habilidade. Nós precisamos ensinar a criança a pedir o que ela quer sem se jogar no chão. Podemos ensinar a pedir o que ela quer. Por exemplo, quando ela quer atenção, nós podemos ensiná-la a pedir: papai, mamãe, agora é a nossa vez, vamos brincar um pouco? As crianças que não falam ou apresentam dificuldade na fala, nós podemos dar a elas figuras que representem o que ela deseja. Por exemplo, uma figura da família brincando, e toda vez que ela quiser brincar, quiser a atenção, ela demonstra essa figura para vocês. Aí então vocês devem brincar um pouco com ela, para que ela possa compreender que quando ela pedir ou mostrar a figura, ela vai conseguir ter essa atenção. E quando se jogar no chão, ela não terá mais a atenção. Então, a partir desse momento, o comportamento inadequado começa a ser reduzido e deixa de acontecer desde que o combinado seja cumprido.
Quando ela mostrar a figura ou pedir pela atenção, ela precisa ter essa atenção. A esse processo chamamos de reforço diferencial. Agora vamos falar um pouco do reforçamento positivo. Quando a criança gera comportamentos de obediência, esses comportamentos podem ser mantidos quando as crianças conseguem receber atenção, elogios, contato físico apropriado como abraços, beijos, acesso a brinquedos ou atividades da preferência da criança, aumentando assim a chance das situações de comportamento de obediência ocorrerem futuramente. Manejo de antecedentes. Tem como objetivo prevenir a ocorrência de comportamentos problema. Por exemplo, se sabemos que o comportamento problema é gerado por causa da atenção, depois que os familiares chegam do trabalho e eles chegarem e, em vez de ir aos afazeres da casa, dar meia hora de atenção para a criança, ela vai estar saciando a criança dessa necessidade de atenção, evitando assim que o comportamento inadequado ocorra. Agora nós iremos falar sobre estratégias que não dão certo. Um exemplo delas é a punição. A ciência mostra que qualquer forma de punição, não somente a física, mas qualquer forma de punição, pode gerar efeitos colaterais indesejados, como o contra-controle, o aumento de respostas de fuga e esquiva. A criança pode começar a fugir de você. O comportamento só deixa de acontecer na presença das pessoas que a puniram. Quando ela estiver com outra pessoa, ela vai gerar o comportamento inadequado. As crianças tendem a imitar os nossos comportamentos. Então, se agimos de forma punitiva com ela, ela passará a ser punitiva com os colegas também. Então, não devemos utilizar nenhuma forma de punição. Agora vamos para o time out. É uma forma de retirar a criança, colocá-la num cantinho do pensamento ou retirar a criança do local, fora do ambiente reforçador. Ele pode até ser utilizado, mas não é a melhor estratégia. Imagine que você retira a criança do ambiente e o comportamento era de fuga, então você estará reforçando o comportamento inadequado para que ela possa sair daquele local. Esse breve resumo foi realizado através do material produzido pelo psicólogo e professor da Academia do Autismo, Fábio Coelho. Importante mencionar que o método ABA não é somente para crianças com transtorno do espectro autista. Espero poder ter contribuído de alguma forma com vocês. Se vocês precisarem tirar alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. E para não perder o costume, como eu falo para as crianças, espero que vocês tenham gostado. Beijos, até o próximo atendimento.